Vamos continuar o estudo que nós começamos na semana passada, da pergunta número 150 do nosso catecismo. A gente vai dar uma repassada nos itens que nós vimos e vamos continuar a partir do item 6 do comentário do João Geraldo. Oi? Não sei, boa pergunta. Deve estar chegando. Tá, então a pergunta, o que nós vimos na semana passada, e os irmãos vão ter que me aturar mais um domingo, né? Que eu falei que esse domingo vocês não precisavam mais me aturar, e o pastor ia estar de volta, mas ele me pediu para continuar e encerrar a pergunta. A pergunta 150, ela fala assim: as transgressões da lei de Deus são todas elas igualmente hediondas em si mesmas à vista de Deus? E a resposta é: nem todas as transgressões da lei de Deus são igualmente hediondas, mas alguns pecados são em si mesmos mais hediondos à vista de Deus por causa de diversos fatores agravantes. Uma coisa que a gente começou a ver é que todo pecado leva à morte, seja ele qual for. E todo ele é hediondo aos olhos de Deus, ele é detestável, né? Em essência. O pecado, ele é algo que demonstra extrema malignidade diante de Deus. Ele é algo que nos leva ao inferno, seja ele qual for, tá? E nós vimos na exposição que Johannes Gerardus faz, que esses pecados, partindo de um patamar de hediondo, detestável, seja ele qual for, eles podem ser agravados, eles podem ser piores do que outros, né? E nós vimos e começamos a ver vimos a questão do pecado imperdoável, que é a deserção obstinada, e vimos também a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns entendem como a deserção obstinada, e ali no caso de Jesus e os fariseus, a atribuição direta a uma manifestação clara do Espírito Santo a Satanás. Dizer que aquela manifestação clara da ação do Espírito Santo de Deus era Satanás. Então nós vimos que existem pecados que são mais odiosos do que outros, vimos que existem pecados não para a morte, que são aqueles pecados que os crentes cometem, tá? Fora a blasfêmia contra o Espírito Santo e fora a deserção obstinada, e esses pecados nós devemos orar pelos nossos irmãos, pedir que Deus traga arrependimento, tá? Para que não os conduza à morte eterna. E vimos que pelo pecado da deserção obstinada, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós somos proibidos de rogar por essas pessoas. Tá? Isso tudo nós vimos. E aí nós começamos a falar sobre a doutrina da Igreja Católica Romana, que fala sobre pecado mortal e pecado venial. E agora nós vamos entrar em mais detalhes com relação ao pecado venial, porque a doutrina católica ela fala que o pecado venial ele diminui a nossa graça diante de Deus, ela diminui as bênçãos de Deus na nossa vida, ela diminui. Deus ele nos ama de tal forma, mas quando nós cometemos um pecado venial, nós vamos desfrutar um pouco menos da graça de Deus, ao passo de que se nós cometermos um pecado mortal, nós estaremos condenados eternamente, tá? Então essa doutrina ela não encontra respaldo na Bíblia. E aí ele fala assim: por que essa doutrina católica romana é falsa? Ele fala assim: essa doutrina é falsa porque a Bíblia ensina que todo e qualquer pecado, até mesmo o menor deles, merece o castigo eterno de Deus. E segundo a Escritura, o salário do pecado é a morte, Romanos 8, 23. E quando nós formos falar 8, 23.
É 2 e 3. Aqui está errado. Faltou o ponto e vírgula. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Não existe escusa de condenação para qualquer tipo de pecado. Deus, ele condenou o pecado na carne de Cristo. E o pecado, ele vai inevitavelmente gerar a morte. Não existe, como ensina a Igreja Católica, que alguns pecados, eles não passam de uma leve ofensa contra a lei de Deus. E como todos eles são absolutamente indignos do auxílio de Deus. É errado dizer que os pecados veniais nos tornam menos dignos do auxílio de Deus. Eles fazem um jogo de palavras, né, para tentar dar uma conotação menos maligna ao pecado. Quando nós entendemos que qualquer pecado, fofoca, e aqui a gente vai ver na próxima pergunta sobre a seriedade do pecado, que ele coloca a ingratidão como um dos pecados que conduzem ao inferno, né? Como todos os outros. Nós não podemos ter essa ideia, e nessa pergunta número 7 vai ficar bastante claro que ele fala assim, que erro corrente dá uma ideia errada da seriedade do pecado. Ele vai falar sobre uma ideia chamada de pequenos pecados, que parece que para Deus não existe a menor importância e que ele vai ser generoso e compassivo demais para considerá-los contra alguém. E aí ele começa a citar que na nossa sociedade civilizada, nossa sociedade muito evoluída hoje, né, alguns desses pecados que são cometidos entre pessoas respeitáveis, entre pessoas sérias, né, eles são pouco importantes e que não há necessidade de se arrepender desses pecados. Isso é tão sério que nós vemos isso no senso comum das igrejas ditas evangélicas hoje, onde a luta contra o pecado ela não é pregada, onde uma vida de santidade ela é vista de forma apenas superficial, com regras externas, como o professor do seminário do Arébio brincou uma vez, que eles estavam no pátio e o cachorro, né? Foi professor, não? Foi de um amigo. Professor de um amigo. O cachorro estava passando e ele falou assim, gente, abre espaço, vai passar um crente. As pessoas ficaram espantadas. Mas um crente, um cachorro, ele não fuma, ele não bebe, ele não joga. Tá? Reduzem a santidade de vida e uma vida de piedade a meros comportamentos externos que são aceitáveis diante dos homens. Tá? E é isso que ele está falando aqui. Ele fala que pecados simples como inverdades, né? Muitas vezes a gente não fala uma mentira, a gente fala uma meia verdade, ou a gente na nossa frase, no nosso falar, a gente omite a verdade, falamos uma inverdade, né? As chamadas mentiras brancas, aquelas que não vão fazer mal a ninguém. Eu estou falando essa mentira para poupá-la de um sofrimento maior, ele não precisa ficar sabendo disso, não tem necessidade, né? Eu vou omitir, eu vou falar uma mentirinha. Ele cita blasfêmia amena e ocasional, e aqui eu chamo a atenção da minha turma, né? Nós estamos estudando nos mandamentos, estamos falando sobre tomar o nome de Deus em vão, e muitas vezes nós blasfemamos o nome do Senhor, quando nas nossas expressões nós utilizamos o nome de Deus indevidamente, quando no nosso linguajar o nome de Deus ele é tido como algo comum e simples. Eu dou uma topada, ai meu Deus, eu faço alguma coisa, ai meu Deus, ai Jesus. Estamos quebrando o mandamento do Senhor em algo seríssimo, porque a razão anexa desse mandamento, ele fala que o Senhor não vai tomar por inocente, não vai ter por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Isso também entra nessa história de que é um pecado menor, é um pecado sem importância diante de Deus. E ele usa uma expressão interessante: perder as estribeiras
de vez em quando, né? Saí do sério. Explodi, estourei. Né? Esse tipo de coisa, muitos crentes acham que é apenas um leve deslize, é apenas algo que faz parte da nossa natureza, que é assim mesmo. Nós vamos continuar a nossa vida e Deus ele vai relevar essas coisas. Deus é um Pai tão bom, Ele é alguém que nos ama tanto, né? E Ele não vai levar isso em conta. As leves desonestidades e injustiças nas transações comerciais. Notem que eu estou falando das leves, tá? Eu já citei esse exemplo, não sei se todos vão se lembrar ou nem todos ouviram. Onde eu trabalho, tá? Todos têm 3º grau, pós-graduação, mestrado, doutorado, até na NASA tem, tá? São pessoas que ganham bem, e eu costumo brincar que eu ganho 1/4 do salário deles, né? Porque a minha esposa não trabalha e as pessoas não entendem que eu ganho 1/4 do salário, eu sou o pobre da parada, tá? Mas é um comportamento completamente aceitável você ter uma carteira falsa de estudante para pagar minha entrada nos eventos, no cinema. É difundido, é aceitável. É completamente aceitável você fraudar o imposto de renda para não pagar ou para receber uma restituição maior. Completamente aceitável esse tipo de coisa. E não ofende ninguém. O governo, eu pago meu imposto, o governo ele não me retribui isso, não me devolve isso em serviço, educação, saúde, segurança, então eu vou tirar a parte que me cabe pegando mais dinheiro do meu imposto de renda. É algo completamente... Tinha um colega de trabalho que ele conhecia um médico que vendia recibo, descaradamente. Tá? Então, esses tipos de leves desonestidades, injustiça nas transações comerciais, todo mundo faz. Você vê igrejas fazendo, você vê os crentes de forma indistinta fazendo. Não é como o Alexandre mesmo falou uma vez da atividade dele, todo mundo trabalha com meia nota, fadado ao fracasso comercial. O crente, em determinadas atividades comerciais, ele vai estar fadado ao fracasso comercial, porque o esquema de funcionamento daquele ambiente é tão corrupto que ele não tem como entrar ali para trabalhar. Ou se ele vai entrar, ele vai estar abrindo mão da sua profissão de fé na sua atividade diária. Tá? Então essas coisas, elas são pecados diante de Deus que levam ao inferno por toda a eternidade. E ele dá mais um exemplo super interessante, que aí vai bater na ingratidão. Esquecer de render graças a Deus antes de tomar as refeições. Isso assim é algo tão corriqueiro na vida de muita gente, né? E aqui ele dá o exemplo da refeição, mas você pode expandir isso para todo o nosso viver, não é? Onde está a nossa gratidão diante de Deus? Quando nós estamos irritados, quando nós estamos reclamando da nossa sorte, dos problemas que estamos passando, normalmente consequência do nosso pecado direto, muitas vezes não, tá? Mas onde está a minha gratidão, sabendo que Deus, como um Pai amoroso, está me conduzindo? Ele está enchendo a nossa vida de fartura, de bênçãos, de irmãos para nos ajudar, e muitas vezes eu deixo de agradecer. Esse tipo de pecado, de forma recorrente, vai demonstrar ingratidão no nosso coração. E uma vez advertidos, e isso se tornando um pecado do qual eu não me arrependo, do qual eu não abandono, isso vai levar à morte, ao inferno, vai mostrar que eu não sou filho de Deus. Eu já falei aqui na semana passada, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, a característica do crente não é alguém que não vai pecar. Essa não é a característica do crente. A característica do crente é o arrependimento. Ele foi advertido de qualquer tipo de pecado, e aqui no começo nós falamos isso, tá? Todos os pecados são igualmente hediondos aos olhos de Deus. O piso lá, hediondo, leva à morte ao inferno eterno. Daí a gente só piora, não tem melhora, tá? Então, nós não podemos considerar, como ele diz aqui, meras ninharias sem importância real. Muitas pessoas acham que não são pecadoras de verdade, porque não são culpadas de pecados gritantes e escancarados, como o assassinato e o roubo literais.
Aí o cara fala assim, não, mas os políticos lá em Brasília estão roubando, o Sérgio Cabral desviou não sei quantos bilhões, mas o cara tem uma carteirinha falsa. Ao invés de pagar R$80 na entrada do jogo, do Vasco, que só traz sofrimento, né? Ele vai lá e paga 40. Roubo, mesma qualificação, até penal. Você pode até ter penas diferentes aqui pelos homens. É roubo. Do mesmo jeito que como é que é o nome daquele bonitinho? Tá preso o Eduardo Cunha roubou, que o Lula roubou, que o Cabral roubou. Exatamente igual. Leva ao inferno do mesmo jeito. Pode falar. Interessante como é que isso mostra. Fala, pessoal. É interessante como é que isso aí mostra a diferença de santidade que existe entre a gente e Deus, né? Como é que a gente pega esses pecados que são hediondos, são abomináveis, gigantescas à santidade de Deus, e a gente não tem nada demais. Às vezes a gente toma essas coisas como ele fala aí, como mulheria, como coisas de pouca importância, e isso só demonstra como a gente está afundado no pecado, né? Como a gente está tão acostumado, como está tão no nosso sangue, que essas coisas para a gente são normais. Esse tipo de coisa, eu estava até conversando com o Jonatas agora ali depois da oração, falando sobre a ideologia do mundo, né? Nós nascemos nesse mundo, o Senhor Jesus falou que nós vamos estar aqui e ter que lutar contra isso, né? Mas nós estamos imersos numa filosofia que fala isso, né? Eu estava comentando com ele que todos os grandes eventos, todos os grandes shows, seja esportivo, seja entretenimento, todos eles têm o seu ápice em que dia? Dia do Senhor. Vão fazer algum lançamento importante em alguma plataforma de jogo. Que dia que eles vão fazer isso? No dia do Senhor. Aí você pensa assim, mas é só uma vez, não sei o quê. Cai nisso aqui. Você vai estar mostrando que você está tão afeito a essa ideologia, a esse pensamento de que isso não tem problema. É uma boa regrinha de bolso pra gente. Quando alguém chegar para você e falar alguma coisa que é pecado, e você fala assim, não, isso não tem problema não. Quando você fala isso, já acende a luz vermelha e você fala assim, rapaz, estou no inferno. Tá? Quando você se deparar com uma verdade bíblica e você falar assim, não, isso aí não tem problema não, isso aí é de menor importância, pisca a luzinha vermelha assim, estou no inferno, porque essa é a nossa tendência, minimizar as consequências do pecado, que aos nossos olhos, como o Lucas falou, é um pecado pequeno, um pecado de menor importância, muitas vezes nem é mais tipificado na nossa lei penal, né? Você tinha muitos pecados que a nossa lei penal espelhava a sabedoria da palavra de Deus, e essas coisas eram tipificadas como crime. Hoje em dia não são mais, nem contravenção mais tá? E assim, o negócio vai piorar muito, né? Porque essas coisas a nossa sociedade está caminhando para a destruição, a gente está caminhando para o final dos tempos. O amor vai se esfriar, as pessoas vão se afastar cada vez mais de Deus, e essas coisas elas vão caminhar. E quem vai ser o freio disso? Quem vai ser o contraponto? Nós. Nós, como foi lido hoje, o comportamento de Ló em Sodoma. Sodoma ela só não foi destruída antes, e ela só foi destruída como foi, Sodoma e Gomorra, porque havia um justo lá. Porque se tivessem 10 que atormentassem a sua alma justa quando olhassem o comportamento da sociedade em volta, que com as suas atitudes, e muitas vezes atitudes simples, justas, causavam revolta naqueles que estavam à sua volta. Coisas simples, as pessoas se revoltavam. Quem te constituiu juiz sobre nós? Não, peraí, não estava fazendo nada demais. Ele apenas estava fazendo certo, e as pessoas se revoltavam. A nossa sociedade está caminhando para uma degradação e para a destruição. Qual é o freio, qual é o retardador disso? Para que a mão de Deus pesada venha, para que o nível da iniquidade não chegue até o limite como chegou para os povos antigos e está chegando para muitos povos hoje. Temos visto a mão de Deus agindo de forma pesada com determinadas nações por causa do pecado exagerado. É o nosso comportamento. Aí os crentes, não, isso aqui não, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu posso fazer, não, isso aqui não, Deus é muito bom. Vai na mesma onda, vai no mesmo caminho. A única esperança que a sociedade pode ter
de se manter saudável, de se manter viva, existindo em bases minimamente aceitáveis. É o comportamento dos crentes. Se os crentes abrem mão disso. Deixa eu falar. Eu ia falar um pouco disso que você falou agora. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Porque se a gente começa a ir, relativizando pecados entre aspas menores, daqui a pouco a gente está relativizando pecados cada vez maiores, cada vez mais pecados, e o caminho é a destruição total, né? Se a gente não para, reflete biblicamente, né? E não molda nosso pensamento, nossas atitudes de acordo com a palavra de Deus, a tendência é a gente seguir o bonde do mundo e cada vez piorar dia a dia, até que quando a gente se der conta, a gente já não vai mais poder se chamar de cristão. Por isso, e isso foi falado hoje e é recorrentemente falado, nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a palavra do Senhor, nós vamos conhecer a vontade de Deus, né? E vamos ter a mesma visão que o Senhor tem do pecado, embora numa proporção muito menor, lógico, mas se nós tivermos a mesma visão que Deus tem do pecado, isso não vai acontecer. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A nossa visão ela vai ser uma visão de firmeza, primeiro conosco mesmo, porque os judeus eles criaram regras externas para evitar que as pessoas pecassem, as leis de cerca, e eles eram extremamente eficazes em apontar o pecado do outro. E aí Cristo fala, olha só, antes de você apontar o pecado na vida do seu irmão, você vai tirar o cisco do olho dele, tira a trave que está dentro do seu olho, porque eles não conseguiam enxergar o pecado na vida deles, e a gente vai falar disso agora, né, depois que o Felipe falar, e eles queriam conduzir a vida dos outros, eram extremamente rigorosos no juízo na vida dos seus semelhantes, dos seus inferiores e pares, e eram extremamente condescendentes com o pecado deles, tá? A ponto de achar que eles não tinham pecado. E isso é tão sério, eles estavam tão longe da lei de Deus, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, que eles não reconheceram o Messias quando ele se manifestou. Eles deveriam ser os primeiros a reconhecer o Messias. Eles eram mestres da lei. Eles eram os homens que deveriam dizer ao povo, ali ó, aquele é o Messias, a lei fala dele, esse o cara. Não, eles são os primeiros a rejeitar, tá? Então, para nós isso é muito sério. Quando nós olhamos a lei de Deus, minimizamos determinados pecados, queremos criar regras de homens para tocar a nossa vida, né? Tomar conta da vida dos outros, mais do que da nossa, nós estamos deixando de reconhecer Cristo. A nossa religião vai ser uma religião falsa. Pode falar. Eu lembrei quando talvez você está abrindo mão, né, cada vez mais esse adjetivo branco, ele já tem várias coisas, né? Mentira branca, inveja branca, são vários pecados brancos que na verdade é o que Deus condena de qualquer forma, mas a gente tenta ir associando. Eu acho interessante que, como o Rodrigo está falando, tem um teste até que a gente vê isso, por exemplo, no nosso trabalho, algumas coisas assim, né? Que às vezes, né, a gente vai estar fadado ao fracasso ou a não prosperar. Eu até uma vez conversei isso com o Rafael, né, nas nossas atividades lá na Marinha e no direito. Vai chegar um momento que a gente vai estagnar, porque você não vai se coadunar como o seu ambiente. E eu gosto muito desse texto de 1 Pedro 4, que ele diz que já basta o tempo que a gente vivia praticando essas coisas, né? Então ele fala, 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado de soluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. E agora eu acho interessante. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, na verdade, eles são testes da nossa fé. Se no seu ambiente você é tido como mais um deles, se eles não estão te difamando, chamando de puritano, lá na Marinha eles chamam de falso beato, né? O cara que é muito assim, né? Isso aí é falso certinho. beato, ele é certinho, é puritano, né? Então, eles estranham que você não concorda com eles ao mesmo excesso de pecados dele. Quanto isso que você falou, você vai vendo como essas coisas vão acontecendo, né? Lá no trabalho apareceu uma vaga para gerente no meu setor e eu era o candidato natural. Isso aos olhos
dos meus superiores e pares, e até de pessoas que estão abaixo de mim. Tá? E existe uma classificação por conta de formação, experiência, e você tem uma pontuação. Então, normalmente, eles pegam, e isso tem sido feito sistematicamente lá no trabalho. Eles pegam os primeiros 20 colocados, chamam essas pessoas para entrevista técnica, e desses 20, eles selecionam um. Então, quando apareceu a vaga, eu vim ganhar um monte de tapinha nas costas. Ah, beleza, hein, vai ser você, não sei o quê. Eu falei, estou tranquilo. Aí, quem ia decidir a respeito dessa seleção, falou assim, não, dessa vez nós só vamos pegar os 12 primeiros, não vamos pegar os 20. Eu estava em 17º. Ou seja, excluído. E quem participou da seleção, depois veio falar comigo, que assistiu às 12 entrevistas, falou que as 12 entrevistas foram horrorosas. Tiveram que escolher o menos pior. E falou, o cara que foi escolhido, ele está muito abaixo de você, apesar de ter mais uma pós-graduação e ter uma nota melhor. E o mais interessante é que depois dessa seleção, teve uma outra seleção para a vaga desse rapaz que foi a gerente, a vaga dele voltou para os 20. Então, cirurgicamente e pontualmente, o Rodrigo não. Entendeu? Então, assim, por um lado é triste, por outro, mostra isso que você falou, né? É um alívio saber que eu não estou cumprindo com todas as expectativas que esperam de mim, nesse sentido, de sair junto, estar sempre junto, participar das mesmas orgias, participar dos mesmos programas profanos, porque é isso que acaba acontecendo. As pessoas, a partir do nível onde eu estou, o nível gerencial para cima, são pessoas assim, ó, é um círculo fechado. E ninguém pensa diferente de ninguém. Então, assim, eu vejo isso como, primeiro, um livramento. Segundo, como uma clara demonstração de que já bateu no teto, não passa daí, né? Mas que, graças a Deus, o meu trabalho, a minha vida de testemunho, essas coisas têm sido reconhecidas, de forma negativa, lógico, né? Mas aí eu comento com a minha esposa, quando precisam de alguém com experiência para participar de uma licitação, vai o Rodrigo. Quando precisa de alguém com experiência no mercado para ajudar, vai o Rodrigo. Então, assim, nós devemos pautar a nossa vida pagando o preço, né? Nesse caso, não é um preço alto. Você deixar de ser promovido, você já está acostumado com a sua renda, você já está acostumado com o seu jeito de viver, deixou de ser promovido, paciência. Para muita gente, teve gente que participou dessa seleção, pensou em pedir demissão do trabalho. De tão chateado e transtornado que ficou, e eu não merecia isso. Aí os gerentões que participaram do processo, que já tinham trabalhado comigo, vinham falar, eu nunca vi isso. Eu não consigo entender. Eu falei, rapaz, esse é meu sobrenome, né? Esse sou eu. Se for olhar toda a minha história profissional, isso aconteceu recorrentemente. Eu trabalhei num local e lutando para subir, não dá mais, vou para outro. Quando eu saí, houve uma reestruturação, todo mundo foi promovido, hoje em dia estão todos muito melhores do que eu, porque ficaram lá. Então, assim, esse tipo de coisa, todo o tempo nós vamos ser tentados por isso, tá? E eu vou deixar claro para os irmãos, a gente está falando de trabalho, de emprego, isso aí é bastante secundário, tá? Que a nossa vida toda ela tem que ser uma vida de testemunho. E aí ele fala assim, que alguns se consideram bons cristãos só porque não são culpados de pecados especialmente maus, acima da média dos seus próximos. Ah não, aquele irmão ele pecou, graças a Deus que eu não sou igual a ele. Olha lá, ele está arrependido, mas ó, pezinho atrás, né? Aqueles, e aí o negócio avança mais um pouco, que alegam não ter pecados de verdade, embora admitam que tenham algumas poucas faltas e falhas. Irmãos, isso é uma consequência natural. Quando a palavra de Deus não é pregada, quando a lei de Deus não é ensinada, quando nós não sabemos qual é a vontade de Deus, a gente vai olhar para a nossa vida e vai ver pecado? Não.
Por isso que as falsas igrejas, vou deixar só, por isso que as falsas igrejas não ensinam o evangelho. Eles vão falar de que você tem que ter saúde, que você tem que ter o carro do ano, e que você tem que ter um apartamento, e que você tem que ter 2, 3 empresas, porque não podem ensinar sobre o pecado. E aí, qual é a consequência disso? Nós já vivemos nesse meio, de olhar para a nossa vida e da forma mais tranquila e confiante falar assim, realmente eu não tenho pecado. Dou um deslize aqui, eu tenho um temperamento meio difícil, mas eu não... Qual o pecado que eu cometo? Se eu estou cego, né? Se eu não sei até aquele momento que determinado procedimento ou modo de pensar ou modo de agir é pecado, eu não tenho pecado. E continua nessa escuridão, caminhando para o inferno. Fala, João. Eu acho engraçado também que a gente às vezes tem esse ponto de vista que a gente fica, como é que eu vou dizer, recobrando presunçosamente o pecado das outras pessoas. Tipo, assim, e não só fora, tipo, se eu fosse o Unha, eu não pegaria esse dinheiro, se eu fosse não sei quem, mas a gente chega ao ponto de, muitas das vezes, que já aconteceu até comigo, a gente até comentava naqueles estudos que a gente fazia há muito tempo sobre o povo de Israel, a gente falava, se eu tivesse ali no povo de Israel... A gente fala isso de Adão, né? Vendo todas as coisas que estão acontecendo, os milagres, os atos portentosos de Deus, como é que o povo fazia isso? Tendo Deus ali do lado do deserto de noite. E aí também até o caso de Adão, que muita gente fala, não, se fosse Adão, eu não teria comido. Então, assim, às vezes a gente fica falando tanto e presunçosamente comparando os pecados, e a gente não mostra que no nosso coração, tudo bem, ali no povo de Israel você poderia confiar em Deus, você poderia ser uma pessoa que estaria matando, poderia ser uma pessoa que estaria adulterando. Por mais que a gente às vezes não caia nos pecados iguais, tudo bem, como Lula, você não estaria roubando, você estaria falando mal dos outros, mentindo. Então, assim, às vezes a gente tem essa coisa no nosso coração de querer nos dar uma falsa ideia de santidade, e quando a gente compara com os pecados dos outros, a gente fala, não, isso aqui eu não faria, isso aqui, mas em outro seu coração está totalmente... Uma coisa que o ensino da Escritura ele vai mostrar, e o ensino da lei de Deus ela mostra isso, e quando você faz isso pormenorizadamente, outra regrinha de bolsa, hein? Hoje já foram 2. Quando você falar ou pensar assim, não, nesse pecado eu não caio, você já está pronto para cair, e te digo mais, você já está na beirinha do precipício para cair. Tá? Não existe pecado em que eu possa dizer, esse aí eu não caio. Você pode ter até ser menos tentado em determinada área do que em outra, mas ninguém está imune ao pecado. Quando nós achamos que estamos imunes a determinado tipo de pecado, nós já estamos às portas de cair. Tá? E já estamos caindo em muitos outros, que nós nem consideramos graves. Já estamos caindo num monte. Soberba e orgulho já é o primeiro. Tá? Então, pelo contrário, quando nós olhamos para a lei de Deus e olhamos para a nossa condição e contemplamos o pecado de outras pessoas, nós devemos pedir misericórdia da parte de Deus sobre nós. Temor, medo, né? E isso é uma coisa recorrente na liderança da igreja, né? Quando nós temos que tratar o pecado do nosso irmão, quando nós temos que tratar o conselho entra em tribunal. Eu já comentei isso com os irmãos, falei isso no ano passado, vocês não estavam aqui. O temor que vem sobre nós, porque primeiro, sabemos que estamos lidando com vidas. Segundo, estamos entregando alguém a Satanás no caso de uma exclusão. E terceiro, Cristo está no meio aí, ratificando ou condenando aquela decisão. Tá? Então, não é algo de pouca importância. Tá? Não podemos minimizar o estrago que o pecado faz na vida do homem. Você ia falar uma coisa? Tá. Rodrigo, na pregação da parte da manhã, o pastor colocou uma coisa que eu não me lembro de ter ouvido com relação a Romanos 3, os pecados ali que foram relacionados e que ali não
foram colocados as imoralidades ao extremo para que o povo de Israel não batesse no que externamente não cometia. Que externamente não cometia, e aí a gente vai para a oração do publicano, que ele fala, eu não sou como este pecador. Então, aquilo me chamou muita atenção, né, que a nossa hipocrisia, muitas das vezes, né, e também a gente olhando o estado das nossas igrejas, né, com relação a isso, ao tratamento com relação ao pecado, e constantemente a gente tem ouvido, e não é de igrejas tradicionais, igrejas da nossa igreja mesmo presbiteriana, que não tem tratado com seriedade essas questões de pecado nas suas igrejas, tem passado a mão e tem ignorado a disciplina eclesiástica em todos os sentidos, até mesmo de você, como membro da igreja, você chegar ao teu irmão e adverti-lo em amor que ele está no erro. Isso tudo que você está falando é falta de ensino da Escritura, tá? E eu me lembro que há 30 anos atrás a igreja excluía apenas por adultério, quando fazia, tá? Isso há 30 anos atrás. Hoje em dia, nem mais isso, tá? Há 30 anos atrás, se alguém fosse excluído por rebeldia, por fofoca, por não guardar o dia do Senhor, coisas que são consideradas pecados menores por nós, erradamente, seria um escândalo inaudito, tá? Então hoje, quando você trabalha essas coisas, você como liderança, como igreja, partindo do princípio de Mateus 18, você exerce isso, e isso vai caminhando até o ponto de chegar numa exclusão, tá? E seja o pecado qual for, e isso eu bato bastante lá na classe, porque não é o pecado em si, é claro que é o pecado em si, mas não é o pecado em si, é a dureza de coração, que vai mostrar a falta de conversão, e eu não posso admitir no corpo de Cristo alguém que não seja convertido, e isso vai ser manifestado pela não ouvir a repreensão, desde o irmão até o irmão com as duas testemunhas, desde a igreja, tá? Então isso aí vai mostrar que essa pessoa não entendeu o que é a graça de Deus. Porque se o meu irmão chega para mim, meu irmão, isso que você está fazendo, esse seu comportamento que você está falando, é pecado. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é questão de opinião. Questão de opinião eu posso dar, né? Eu não vou interferir na vida do meu irmão, na vida de uma família, com questões de opinião. Eu vou falar do que a palavra de Deus fala. Quando a palavra de Deus que fala é autoridade. Questão de opinião, eu vou deixar claro que é a minha opinião, tá? Então, se alguém chega para mim e fala assim, meu irmão, isso que você está fazendo é pecado, a palavra de Deus fala isso, isso e isso, a pessoa não se arrepende, o que isso está mostrando? Sabendo que o arrependimento é uma dádiva do Espírito Santo para os filhos de Deus, e aí você caminha mais um pouco, você chama testemunho, você diz à igreja, a pessoa excluída da igreja, e não se arrepende. Não há arrependimento. Aí a pessoa morre nessa situação. Qual a conclusão que você chega? Essa pessoa não era um verdadeiro crente. Mas isso só vou poder dizer no final. Porque a noite escura da alma, como até nós cantamos, né? Os crentes podem estar nessa situação temporariamente e para juízo nesse mundo, para que se arrependam e não caiam mais em determinados pecados, tá? Qual vai ser a diferença de alguém que foi excluído da igreja, mas é um crente? Ele vai se arrepender e vai retornar à vida de piedade, tá? Ele vai retornar, e agora de uma forma mais firme para com ele, né? Com relação ao pecado, tá? Então a gente não pode minimizar. Se nós conseguirmos, se já hoje, com a luz que nós temos, nós conseguimos olhar para dentro de nós e vemos pecados que a gente não consegue largar, tem uma coisa errada. É para você se questionar se realmente você é salvo, tá? Se você tem pecados com os quais você já se acostumou, com os quais você não luta mais, e com os quais você fala assim, isso aí não tem problema não, eu sou assim mesmo, vou morrer assim, questione a sua salvação.
Pelo contrário, como muitas pessoas vêm me questionar, mas eu sofro tanto, eu luto tanto, eu até duvido da minha salvação. Eu falei, irmão, você é crente. Porque quando você está lutando contra o seu pecado, quando você desesperadamente olha para dentro de você e vê que o pecado habita, como o apóstolo Paulo foi citado hoje, né? E que você tem sempre que lutar e pedir graça a Deus, pedir forças, e você chega a ponto de duvidar da sua salvação, isso é um claro sinal que você é um filho de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, quanto mais nós conhecemos a vontade de Deus, quanto mais nós olhamos para nós, a gente vê que não dá. Somos condenados ao inferno. Se não for a graça de Deus nos resgatando desse mundo de perdição, mudando o nosso coração para fazermos a vontade do Senhor, não tem esperança, tá? E aí, para terminar, o item 8, ele fala assim: o que significa o pecado para a morte e pecado não para a morte, de 1 João 5,16. Vamos abrir 1 João. Fala assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. Então aqui ele está falando do irmão, ele não está falando do ímpio, tá? Então pecado para a morte, pecado não para a morte, são os pecados que os crentes podem vir a cometer, né? O texto de 1 João ele é muito interessante, quando fala de arrependimento dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, temos advogado junto ao Pai. Aí ele fala assim: se todavia alguém pecar. O se todavia é a exceção da exceção, não deve ser a regra na nossa vida, tá? Então nesses casos, se eu vejo meu irmão pecando, eu vou orar para que o Senhor lhe conceda arrependimento, e eu vou proceder como Mateus 18 me mostra, e lá eu vou ver o passo a passo para que eu seja instrumento de Deus para trazer arrependimento ao coração dos meus irmãos, tá? Então, se esse tipo de coisa ele não acontece, né, e esse pecado não para a morte, são os pecados que nós podemos cair, que não mostram uma aversão e uma resistência clara e direta à ação do Espírito Santo na vida do crente. Porque quando isso acontece, nós somos orientados a não orar por essas pessoas, porque elas não são irmãos nossos. Diferente daqueles nossos parentes que se desviaram, daqueles nossos parentes que não são crentes, daqueles nossos amigos por quem nós oramos, pedimos para Deus converter o coração, são pessoas que ou simplesmente se afastaram. Não, me afastei, tá? Eu vou continuar orando para que Deus converta o coração dele, eu vou continuar orando para que Deus traga arrependimento àqueles que já ouviram falar do Evangelho, e aqueles que não ouviram, para que Deus, através do testemunho e da pregação, os traga ao Evangelho. É lícito que eu ore. Agora, aqueles que se voltaram contra o Evangelho de forma deliberada, aqueles que acreditam a Satanás uma clara manifestação do Espírito Santo de Deus, essas pessoas nós somos proibidos de orar. Pelo contrário, devemos pedir para Deus trazer juízo, para que sirva de exemplo. E que se mesmo assim esse juízo ele é temporal, por causa do juízo de Deus, ele vai trazer arrependimento se for da vontade dele. Mas a Escritura nos orienta a não orar por essas pessoas. E aí ele diz assim: entende-se comumente que o pecado para a morte significa uma forma de pecado que resulta inevitavelmente na morte eterna, pois exclui qualquer possibilidade de arrependimento. Isso é, a rejeição deliberada, definitiva e continuada do Evangelho de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo, por fim, deixa de pleitear com a pessoa e a abandona à dureza pecaminosa do seu próprio coração. Somos ordenados a nem mesmo orar por alguém assim. Esse pecado para a morte não pode ser cometido por um verdadeiro crente em Cristo, nascido de novo, mas pode ser cometido por crentes nominais, que jamais nasceram de novo de verdade. Entende-se que o pecado não para a morte significa qualquer pecado que não seja a rejeição deliberada e permanente de Cristo, ou a blasfêmia. Isto é, qualquer pecado passível de ser cometido por um verdadeiro crente. Somos ordenados
a orar pelos que cometem pecado que não é para a morte, isto é, orar pelos nossos irmãos em Cristo, pois temos a promessa de que Deus responde às nossas orações, por essas pessoas concedendo-nos vida, quer dizer, trazendo a pessoa de volta a um estado espiritual. Isso é tão sério, e a gente distorce tanto o negócio, né? Que uma rejeição deliberada, tudo bem, a gente nem trata isso como sério. Quando a gente olha o pecado de Davi, ele adulterou e matou. Coisas que aos olhos da nossa sociedade são seríssimas, né? Ou pelo menos eram, né? Hoje está tão banal, né? Não, a rejeição do Espírito Santo é algo interior, ninguém está vendo, vai se manifestar de uma forma, às vezes até bastante dissimulada, né? Num comportamento rebelde, numa afronta às autoridades da igreja. São coisas muito mais sutis e muita gente vai se espantar. Olha, fulano foi excluído da igreja. Por quê? Adulterou? Não. Falsa doutrina. Ai, que absurdo. As pessoas ficam espantadas. Acham que é um rigor excessivo. Pecado para a morte. Resistência obstinada à ação do Espírito Santo. Desde o irmão que chegou para falar, passando por todas as etapas, até estarem diante de um tribunal, com Cristo presente. Não se dobra. Tá? Então, a gente tem que ter uma clara noção de que todo pecado leva à morte. Crente não pode ter pecado de estimação. Crente não pode se pegar falando assim, Senhor, contra isso eu não consigo. Aquele que nos ordena a fazer as coisas, nos capacita a fazer. Não, e temos que ter a consciência, não vamos ser perfeitos no nosso proceder, mas devemos ser encontrados lutando na direção da perfeição. Se eu não estou buscando aquele objetivo, né, que vai ser onde nós vamos passar a nossa eternidade, que vai ser em perfeição com Deus, não deve estar sendo muito o meu objetivo. Eu sei que nessa vida, nesse corpo, como diz Paulo, olhando para que a lei do pecado mora nos meus membros, eu sei que eu não vou alcançar, mas o objetivo eu vou continuar perseguindo, né? E o crente é aquele que quando morrer, ele vai estar muito mais perto desse objetivo do que quando ele começou a caminhada. Não vai ser o cara que ou está na mesma distância de alcançar o objetivo ou piorou. Mostra que não é um crente. Tá? Então, esse tipo de ensino tem que fazer nós olharmos para dentro de nós. Mudarmos os nossos conceitos, mudarmos e arrancar de nós aquilo que o mundo nos inunda. Tá? Por isso que nos enchermos daquilo que o mundo oferece, nas mídias sociais, televisão, as músicas, quando nós estamos nos enchendo dessas coisas, nós estamos nos enchendo dessa filosofia, de que nada é errado, nada é pecado, é um rigor excessivo, que bobeira, isso aí deixa para lá, isso aqui não faz mal a ninguém, tá? E começar a nos encher da palavra de Deus. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar o nome, que fala assim, para que eu vou encher minha cabeça de lixo, se eu posso enchê-la da palavra de Deus? Tá? Então, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos ter a mesma visão que Deus e Cristo têm do pecado. Tá? Quando estivermos no paraíso, perguntem para Cristo como foi suportar a ira de Deus na cruz. Ou tentem imaginar. Vocês vão sentir e vão ver o ódio que Deus manifesta ao pecado hoje, a aversão que Ele tem ao pecado. E esse tem que ser o nosso comportamento, primeiramente conosco, em seguida com nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, ao ponto de sermos como Ló, que atormentava a sua alma quando olhava o comportamento reinante que nós temos aí. Pode falar. Eu só complementar o que você está falando, é que Jesus ele nos coloca essa questão muito clara, né? Mateus 7, 21, 22, que diz exatamente isso: todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
e em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E aqui, o texto em que nós vemos uma gradação para pecado é o texto que ele fala do pecado imperdoável. E por inferência em outros nós vemos também, nós vimos isso na aula passada, tá? Mas aqui ele não está dando gradação nenhuma, ele está falando da prática da iniquidade. O que é a prática da iniquidade? É a falta de arrependimento de pecados, seja ele qual for. E eu já dei esse exemplo lá na classe, não sei se eu falei aqui no ano passado. Imagina uma pessoa que tivesse a capacidade de não cometer nenhum pecado na sua vida, mas que ela apenas fosse fofoqueira. Ela não fosse desonesta, ela não mentisse, apenas faz fofoca. Está no inferno, por causa da fofoca, por toda a eternidade, suportando a ira de Deus por toda a eternidade, porque o pecado conduz à morte. Tá? Então não podemos ter essa ideia de que nós podemos viver uma vida de iniquidade. Viver uma vida de iniquidade é viver uma vida sem arrependimento. Não é viver uma vida onde o pecado existe, porque a nossa vida vai ser assim. A vida de iniquidade é uma vida sem arrependimento, onde pratica-se o pecado e continua se praticando sem o menor problema. Tá? E assim, que o Senhor ele nos livre desse tipo de comportamento, porque essa é a tendência das igrejas hoje, porque essa pregação não é uma pregação popular, de você negar a si mesmo e fazer a vontade de outro, você quer fazer aquilo que te agrada. Esse não é uma pregação que enche igreja. Você vai ver, numericamente, as igrejas que têm 2, 3, 4 mil membros, a pregação é outra. Não se fala sobre isso, porque isso espanta as pessoas. Jesus, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, ele virou para aquela multidão que estava de barriga cheia: vocês só vieram atrás de mim para comer, para encher a barriga. E muitos ficaram ofendidos e viraram as costas. Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir. Tá? Aí Pedro dura esse discurso, quem o pode suportar? Tá? É como eu costumo falar na nossa classe: nosso Deus é um Deus amoroso, é um Pai bondoso. E é uma graça maravilhosa poder pertencer à família de Deus. É uma alegria que nos traz paz, é algo que perpassa todo o nosso viver, mas traz sobre nós uma grande responsabilidade. E o pastor, quando for falar da pergunta 151, que ele vai querer que eu fale, mas não, e 152 e para frente, vai falar que nós temos essa responsabilidade. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais responsabilidade nós temos de vivê-la e servir de exemplo para aqueles que estão abaixo de nós. Quem são os que estão abaixo de nós? Os nossos filhos, os neófitos, aqueles que são novos na fé, que olham para as pessoas mais experientes e as têm como exemplo, para os mais novos, na idade. Então, assim, é uma responsabilidade. Só que diferente do mundo, quando nos enche de responsabilidade, como é que a gente fica? Ai, tá difícil. É uma responsabilidade graciosa, porque pela ação do Espírito Santo, essas coisas vão nos trazer alegria, paz e vão nos fazer estar em paz com Deus. Tá? É algo que vale a pena ser vivido, é algo que vale a pena ser desfrutado já nesse mundo. Já vai trazer bênçãos para a nossa vida nesse mundo e muito mais no mundo por vir. Eu não vou fazer a pergunta de 15 minutos, quem quer falar mais alguma coisa? Esses da rejeição deliberada, o pastor está aqui. Tá só olhando. São aqueles que Hebreus 6 fala, que uma vez iluminados... São os crentes nominais. Não, Crentes nominais. Crentes nominais são membros de igreja, fizeram batismo, pública profissão de fé e não tiveram o coração transformado. Eles são iluminados pela graça comum de Deus, experimentam os dons do Espírito Santo. São esses que ele leu no texto agora, de Mateus. Tá? Você acha que o cara está expelindo o demônio, ele está fazendo cura? Ele está dentro da igreja, ele está dentro de uma igreja fiel. Ele está dentro de uma igreja em que a palavra está sendo pregada. Só que ele vive uma vida de impiedade. Ele tem uma profissão de fé da boca para fora. Tá? O confessar Cristo é só da boca. O coração não foi transformado. E muitas pessoas tentam simular esse tipo de comportamento. Pela proximidade, a gente tem uma boa noção de quem está simulando e quem não está simulando.
mas eu não posso afirmar, tá? Então não se espantem. O dia que vocês virem, fulano de tal, presbítero, pastor, cara, o cara está no mundão, virou as costas para o evangelho, como é que pode? Eu conheço vários. Crente nominal, tá? É alguém que foi influenciado pela graça comum de Deus, chegou muito perto da graça salvadora, mas o seu coração não era um terreno fértil. Cresceu entre espinhos, ficou à beira do caminho, se secou, né? Não tem raiz em si mesmo. E o que é essa raiz? A palavra de Deus, tá? Que vai trazer alimento, força e crescimento para a vida de todos nós. Tá? Então, essas pessoas podem ser crentes passando por juízos temporários. Eu não tenho como... o cara acabou de ser expulso da igreja e falar, está em fé, desertou. Eu vou observar, né? Naquele momento, ele está se manifestando dessa forma, como quem cometeu o pecado imperdoável. Tá? Eu não tenho como julgar o coração das pessoas, nós julgamos pelo que vemos. Deus está julgando. Tá? Então, isso é muito sério. A evidência é a ausência do Espírito Santo, né? Isso aí. Pleitear por aquela pessoa. É isso, mas quem sabe disso é Deus, né? Então, assim, esse ensino é o que eu costumo falar na classe. A gente tem que ir para aula não com uma pá, tem que ir para aula com uma enxada, né? Porque com a pá você fala assim, isso aqui é para fulano, ele joga para lá. Isso aqui é para fulano, ele joga para lá. Não, tem que ir com uma enxada, isso aqui é tudo para mim. Tá? Esse tipo de ensino ele tem que nos incomodar e trazer luz sobre a nossa vida, para que eu me pergunte, Senhor, será que eu estou resistindo tanto ao Espírito Santo com relação ao arrependimento, que eu estou caminhando para a deserção obstinada? Ou será que eu estou dando tão pouca importância à pregação, ao ensino, e estou vivendo uma vida de iniquidade, apesar de estar na igreja? A gente tem que olhar essas coisas com a seriedade que Deus olha, não com a frouxidão que o mundo e as igrejas atualmente estão falando. O mundo sempre foi, mas as igrejas abriram mão completamente. Isso você não ouve em lugar nenhum. De você ter que lutar contra você mesmo, lutar contra a sua índole, lutar contra as suas vontades, contra a essência das suas vontades, que está lá no âmago da sua alma, que tende para o mal. Você tem que lutar contra isso todo dia, assim que você abre o olho, né, como o nosso pastor costuma comentar, até os nossos sonhos sobre os quais a gente não domina mostram a nossa natureza pecaminosa, mostram que a gente é pervertido de alma e coração e mente, e se não for a graça de Deus, a gente descamba para o pecado e para uma vida de iniquidade, querendo manter uma aparência de crente, o que é muito pior. Pelo menos a pessoa que vira as costas e vai embora, ela não pode ser chamada de hipócrita, né? Pelo menos isso. Quer ir para o mundão? Vai, assume. Quer ir para o inferno mesmo? Tchau. Assume, né? Mas a maioria, quando acontece isso, bota uma capinha de piedade, procura uma outra igreja mais frouxa e vai lá viver a vidinha dela, achando que Deus está abençoando. E não está. Tá? As pessoas, todo tempo, elas querem se justificar diante de Deus. Isso é tão engraçado. Você encontra com essas pessoas, cara. Mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Vem te dar um relatório do que estão fazendo na vida. Não precisa. Elas todo o tempo precisam se justificar. Pelo pouco que aprenderam, sabem que tem uma espada pendurada em cima da cabeça delas. E a qualquer hora o juízo, ele vem repentinamente, como Provérbios ensina, que aquele que muitas vezes é advertido e não se arrepende, de repente ele será quebrantado sem que haja cura. Tá? E isso vale para aqueles que estão debaixo do pecado. Falei que não ia falar, eu já gastei 15 minutos. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo ensino da tua palavra.